Shalom Adonai. Estamos retomando a continuidade desse projeto que pretendemos continuar com a intenção de edificar a sua vida, visto que o momento também que nós estamos passando pede, né, uma mudança de performance, né, da própria igreja, e estamos se ajustando nesse novo normal. E por aqui, né, aproveitando bem esse valioso tempo, estamos nesta quarta live. Eu quero agradecer a Deus porque a cada live eu percebo uma performance, um resultado melhor, e tudo isso pela sua participação. Agradecer os irmãos pelas 3 lives que tivemos, a terceira com uma presença considerada dos irmãos. Eu quero agradecer a todos. Hoje nós vamos falar sobre a temática profética no Salmo de número 23. Nós vamos identificar a mensagem profética que tem para os cristãos e para todos aqueles que crêem na palavra de Deus nos dias que nós estamos vivendo, principalmente nesse momento ímpar da história da humanidade que nós estamos vivenciando. Hoje eu gostaria que você, como já tem feito, compartilhe esta live, participe com o seu comentário, com sua opinião. Isso nos ajuda, isto nos ampara aqui, não nos deixa sozinho, e eu gostaria muito de ter a sua participação. Você vai aí enviar o seu nome, dizer de onde você é, e nós estaremos aqui elucidando, né, esta honrosa participação, já aqui falando dos que vão participar e a sua participação que está aí já fazendo parte dessa programação. O Salmo de número 23. Se você tem uma caneta, se você tem uma boa memória, né? Se você tem essa habilidade, essa capacidade, essa competência, né? De gravar, de guardar. A gente tem, todo ser humano tem, mas alguns com mais desgaste, né? Acaba tendo alguma dificuldade. Estamos recebendo aqui a cantora Fabi, da cidade de Cajati, está acompanhando a live e saudando com a paz do Senhor. Minha filha, Deus abençoe, uma alegria ter você aqui, e acredito que os que estão entrando aí, eu estou dando um tempinho para que você sente aí no seu carro, taxista, né? Você que está aí em algum lugar, está na sua casa, olha, você tem uma televisão, smartphone, pegue aí, né, a sua senha e passe toda esse Facebook aí para uma tela maior, né? Essa tela gigante que tem na sua casa aí, de 50 polegadas para cima, né? Deus tem te abençoado, Vaso, Deus tem te abençoado, que você possa aí participar com uma boa performance e desfrutando dessa bênção que Deus te deu, né? Está chegando aqui a missionária Anaí Mâncio, que maravilha, missionária da Igreja Sede, esposa do Mundigno pastor, primeiro pastor das Assembleias de Deus, Ministério de Registro, pastor João Xavier. Deus abençoe, irmã Naíra, paz do Senhor. E aqui então vamos passar, compartilhe, irmã Fabi, irmã Nair, desce o dedo aí. Como diz o Tiringa lá, né? Mete o dedo aí, né? Compartilhe essa live, vai ser uma alegria. Meus irmãos, eu ontem falando com os nossos cooperadores, né,
aqui muda um pouco, não é um culto, né? Não é live do culto, né? É um momento onde vamos elucidar, vamos enunciar, né, a palavra de Deus, e hoje vamos falar sobre o Salmo 23, né? Estou dando um tempinho aí que tem mais gente entrando. Irmã Beatriz Viana está acompanhando a live. Irmã Beatriz, eu acredito, Bia, estão aqui assoprando, irmã Beatriz. Aí eu sou obrigado a lhe chamar de Bia. Irmão Célio, esposa, irmã Elaine, olha que bênção, meu Deus do céu. Onde está a irmã Alzira e família, né? Muito bem, graças a Deus. Meus irmãos, vocês que já estão entrando, compartilhe com sua família, compartilhe com um amigo seu aí, né? Faça do Facebook um canal de Deus. Pastor Joelso, esse por toda a minha vida é uma bênção. Pastor Joelso, quero saudá-lo com a paz do Senhor, seja bem-vindo. A sua muito digna esposa, irmã Michele, compartilhe, meus irmãos. Salmo de número 23, tem coisa gloriosa para você aqui hoje. Deus tem uma palavra de poder para a sua vida. Deus tem uma palavra profética através do Salmo 23. Disse na live passada aos irmãos que não posso ter inveja. Se é que tem inveja, essa inveja é santa. Mas Deus não me deu o dom de profeta, até porque o corpo de Cristo, ele é heterogêneo. Já pensou se numa pessoa todo mundo tivesse o dom? Porém, Deus tem me dado graça, né, no ministério profético, que me pronuncio, né, nessas 3 décadas já para 4, Deus tem nos dado graça na ministração da palavra, vidas têm sido edificadas, e por aqui eu vou permitir que o Espírito de Deus nos tome para direcionar uma palavra de Deus para a sua vida. Irmã Luísa, da congregação de Carapiranga, oh, que bênção, irmã Luísa, que bom ter irmão por aqui, maravilha. Salmos de número 23, vou passar a ler. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Que coisa linda! Note, meus irmãos, que o Salmo de número 23, eu considero o Salmo 23 um dos textos, uma das poesias mais popular, mais lida. O Salmo 23 é um dos livros mais destacado, né? Você olha numa folhinha, num calendário, e lá está o Salmo 23. Você olha numa parede, normalmente tem o Salmo de número 23, em salão, em mercado, né? Enfim, o Salmo de número 23, ele é um salmo que, por tudo isso e mais um pouco, eu considero ele um salmo próximo dos cristãos, né? Um vizinho mais próximo. Se os 66 livros têm a texto bíblico, né, que dificulta a interpretação dos irmãos, aqueles que julgam ser difícil, o Salmo 23, ele é um vizinho próximo, ele é íntimo, né, da grande maioria da ala cristã. E me dirigindo à ala cristã, falo de todos os crédulos religiosos. Eu não falo aqui em nome da Assembleia de Deus, e quero agradecer os irmãos que nos assistem. Não vou aqui descrever nome de igreja, destacar nome de igreja, mas agradecer esse povo que tem prestigiado o nosso trabalho.
Irmã Alzira chegou também, que benção, está acompanhando. Paz do Senhor, shalom. Diácono, irmão Edicarlo, parabéns. Parabéns, é o filho do diácono, irmão Edicarlo, Natan. Deus do céu. Os Davi que teve problema com Betseba, vocês estão para ser denunciados. Mais o Natan na face da terra. Irmão de Carlos, um beijo no seu coração. Irmã Giovana, parabéns. Natan, bem-vindo, Natan. Viu? Um profeta, o nome tem a ver sim com a personalidade da pessoa. Que bênção, glória a Deus. Então, Pastor Carlúcio, como está, meu companheiro? Paz do Senhor. Há muito tempo que não se vemos de forma presencial, mas por aqui estamos nos vendo, e é um prazer ter o senhor aqui. O senhor vai me ajudar, Diácono de Carlos, Fabi Padófilo, Pastor Joelso, que já está aí, irmão Célio, irmã Alzira, irmã Fabi Pandolfo. Não posso ficar aqui destruindo o nome das pessoas, que costume feio. A irmã Sueli. Olha, irmãos, você já compartilhou essa live? Contribua, coopere, tá bom? E os irmãos que estão chegando aí, que não querem se manifestar, olha, um beijo no seu coração, um abraço, sem demora. Agora vamos entrar então na temática. Essa é a proposta dessa quarta live, a temática profética no Salmo 23. Por quê? No Salmo 23, porque como eu falei, ele se apresenta como um texto íntimo, mais próximo da ala cristã, né? Ele está presente em vários lugares, ele é recitado, né? As pessoas falam do Salmo 23, e o Salmo 23 também, nós nos identificamos com os Salmos 23, principalmente nesse momento de crise, né? Que nós estamos passando, porque na linguagem, né? No nosso vernáculo aqui, do português, está escrito: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mas no contexto, o que muda aqui um pouquinho no original o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta, né? Essa é a frase, né, do degrau de número 1 do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta, né? Mesmo não tendo tudo, o Senhor sendo o meu pastor, de nada eu tenho falta, mesmo não tendo tudo. E esse conceito está na confiança do salmista no pastor, né? Deus é o ativador da nossa história, Deus é a própria fonte de alimentação. Não vejo nenhum problema em usar uma aplicação, sim, quando o assunto é de esfera das necessidades fisiológicas. Não vejo nenhum problema em aplicar este salmo, né, com confiança, passando esse conceito, esta verdade profética, assim como Deus sustentou o povo no deserto. Não tinha padaria, mas veio pão, não tinha açougue, mas ele deu carne, ele transformou a água de mara, né, em água potável. Deus fez coisa extraordinária. Ele é o pastor e nada me faltará. Ele é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Eu estou aqui pontuando, mas é o versículo 5 que nós vamos parar para nós refletir um pouco nesta noite. Deitar-me faz em verdes passos. Então perceba que o salmista ele tem na pessoa do pastor esta confiança. O pastor é o lugar da sua segurança. Davi está passando por um processo
conturbado na sua vida, né? Em muitas áreas da sua vida, Davi está sendo perseguido, né? Davi, e isso tudo, amados, isso tudo é bom destacar aqui. Note, algumas vezes você sofre uma perseguição porque você também persegue, né? Você também não é flor que se cheire, e aí, né, você encontra também uma flor amarga, né? Uma flor que exala veneno também, e aí persegue você. Mas percebemos que o que está levando os inimigos aqui perseguir Davi não é outra coisa, é pelo que Deus vem fazendo na vida de Davi. Este homem sai de um pasto, cuidando de ovelha, né? Eliabe coloca essas ovelhas no sentido pejorativo, quando ele se apresenta na guerra levando queijo e farinha para os seus irmãos. Eliabe diz: com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, né? Ovelha malhada. Essa ovelha, ela era ovelha apenas para o consumo interno, o seu leite apenas para os seus derivados, né? Para uso doméstico, não tinha esse valor mercadológico, não. Então, este homem que tinha uma ocupação para os egípcios, né? Desprezível, e para aqueles que foram convocados por Saul a ocupar a linha de frente no exército de Saul, era uma ocupação que eles desprezavam. Mas de repente esse homem, esse homem agrega testemunho, glória a Deus. Este homem, ele é um homem simples, ele tem cheiro de ovelha, ele cheira fezes de ovelha, mas esse homem carrega com ele marcas de um campeão. Existe nas atitudes de Davi evidências de um futuro promissor. O que você será amanhã evidenciado hoje, né? O dia de amanhã não nos pertence, porém nós devemos nos preparar para o dia de amanhã. Ele não nos pertence. A Bíblia não fortalece o acomodismo, né? A apatia. A Bíblia ela não fortalece esse conceito de tranquilidade, né? O que eu preciso, o anjo vai trazer do céu, né? Eu posso ficar na piscina, na beira lá na beira do mar, que a bênção vai chegar. Não, é preciso se lutar hoje, é preciso acreditar, é preciso reagir, é preciso se abdicar de alguma coisa, é preciso renúncia, para que o amanhã ele seja melhor do que hoje, plantando hoje para colher. Se o amanhã não chegar, pelo menos alguém vai colher. Um legado está sendo construído hoje. Esta é a forma correta. Então Davi, ele está sendo perseguido e continua sendo perseguido justamente porque as pessoas olham e não conseguem entender. Meu Deus, esse homem sai, né, de trás do monte, pastor de ovelha, para se tornar, né, o líder número 1 da nação israelita. Esse homem, ele hospeda história. Esse homem foi responsável, é ele que faz de Jerusalém a capital, geograficamente falando, e a capital espiritual. Este homem, ele tem virtudes que incomoda, e mais do que tem inimigo. Há um momento que Davi diz assim: Senhor, como tem se multiplicado meus inimigos. Gente, olha, um só no seu pé já faz a gente viver pico de estresse. Você imagine o inimigo se multiplicando, né?
multiplicar os 5 pães e 2 peixes é coisa gloriosa, né? O azeite da viúva e a farinha não acabar é coisa gloriosa. Agora, os inimigos se multiplicar, hoje você tem um falando de você, amanhã junta mais um, depois da manhã junta 3, que é isso? Isso se não tiver uma confiança, né? Em Deus, não há quem possa sobreviver essa tsunami crescente de inimigos. Mas Davi confia, e ele confia, busca descanso no Senhor. Ele confia no Senhor a ponto de confiar a direção da sua vida na mão do Senhor. Olha o que ele diz: guia-me mansamente às águas tranquilas. Ele tem certeza plena que assim como ele foi um excelente, um exímio pastor, né, que cuidou com excelência das ovelhas do seu pai, ele tem a certeza que Deus também está cuidando dele neste momento tão difícil que o salmista ele está vivendo. Irmã Jacira, mãe do diácono Juliano, minha irmã, que bom receber a irmã por aqui. Fique, viu? Deus já começou, e Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida, para o seu coração. Obrigado pela sua participação. Ela está acompanhando a live aí. O 3, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu está comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. É interessante que Davi destaca algumas coisas que ele não gosta de Deus, ele não confia em Deus só por aquilo que Deus tem autoridade para fazer. Ele confia em Deus por aquilo que Ele é. E quando confiamos em Deus por aquilo que Ele é, aceitamos a correção de Deus. Aceitamos também quando somos exortados por Deus, por intermédio dos seus vasos na terra, chamando a nossa atenção, nos trazendo de volta e nos colocando na direção da qual nos afastamos. Ele fala que o Senhor, a vara, ela tem a intenção justamente de corrigir, né? Ela tem a intenção de guiar, né? O cajado usado, principalmente quando a ovelha caía num determinado lugar, o pastor virava aquela ponta como se fosse um guarda-chuva, né? E ali então criava-se uma condição para tirar aquela ovelha da situação de perigo, né? Enfim, um meio de socorrer aquela ovelha. E tem momento que Deus usa cajado, e tem momento que Deus usa vara. Olha, vara e cajado é para filho, vara e cajado não é para bastardo, viu? Deus corrige e açoita todo aquele que ama. Vamos entrar agora então um pouquinho e comentar com você no Salmo de número 5. Temos uma frase: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, né? Temos uma frase, né? E temos uma palavra, preparas, né? Pôr em condição adequada, né? Algo que está para acontecer. Note que o salmista, ele nesse momento, o pastor, ele está assumindo um lugar de um anfitrião. Até o versículo 4, o Deus, o Eterno, glória a Deus, o Eterno, aquele que vive e reina para todo sempre, Jeová Nansi, Jeová Rafa, o Deus que cura, Jeová Jiré,
aquele que não vai deixar você perecer. Receba em nome de Jesus essa palavra, receba em nome de Jesus a Deus nessa área, esse Deus que atua, dentro dessa esfera das necessidades, Jeová Jiré, o Deus da prosperidade, Jeová Rafá, o Deus que cura. Aqui o salmista, percebemos que o salmista aqui começa a identificar o pastor, só que o pastor, dentro da condição, dentro da necessidade, dentro do momento que o salmista está vivenciando, o pastor, ele muda a sua característica, e aqui ele assume a posição de um anfitrião, aquele que fica à espera de alguém, e novamente neste verbo, preparas, há um verbo, o salmista diz: olha, coloque em ordem, Senhor, preparas uma mesa perante mim. Eu preciso de uma mesa preparada, eu preciso de um banquete, porém a minha atual situação e a maneira como meus inimigos estão agindo não me dá condição nenhuma de oferecer isso, O salmista faz aqui a alusão, do rei, de alguém que tem poder, de alguém que tem autoridade, e que tendo um olhar de misericórdia pelo seu servo, decide honrar ele, decide abrigá-lo, decide manter-lhe em segurança, decide exaltá-lo. E o salmista sabe plenamente que a sua relação com Deus o levará a isto. E o salmista, quando diz: preparas uma mesa perante mim, ele está falando do como, duas expressões ela nos incomoda: o quando e o como, a gente crê que Deus é poderoso, temos a certeza que Deus detém poder nos céus e na terra, mas você acho que pode perceber isso no seu comportamento, quando Deus diz que vai fazer algo na sua vida, aquele momento de alegria, de euforia, de gozo, de júbilo, você crê, Você é tomado por uma sensação espiritual, as suas áreas emocionais também, elas se elevam, e naquele momento você crê. Só que passa alguns, a missionária Rosali, Rio Preto, missionária Rosali de Rio Preto, até que enfim a missionária Rosali por aqui, que bênção, Pai do Senhor, Deus abençoe, chame mais alguém, olha, compartilha aí, missionária Roseli, irmã Jacira, Deus tem uma grande vitória para a sua vida, mas olha, coloca o dedo aí, clique aí, viu, compartilha aí, por favor, tá bom? Pastor Carlúcio, viu, pega essa gama de amigos que você tem na plataforma online e compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Então, o salmista nesse momento, ele trata essas duas situações, essas duas realidades, essas duas perspectivas, de uma maneira muito, muito calma, muito tranquila. O quando é o que mais nos preocupa. Deus falou, mas já está passando 30 dias, já está passando 2 meses. Deus falou antes da pandemia, agora veio a pandemia, meu Deus. Aí entra o como. Como que isso vai acontecer? O quando, em relação ao tempo, e o como,
que caminho, qual será a forma que Deus vai agir para me levar ou para fazer com que isto aconteça. Você precisa abrir mão dessas duas realidades. O quando e o como é algo que perturba todo e qualquer ser humano. Mas o salmista, ele deixa claro e ele diz assim: preparas. O quando e o como, ele não condiciona Deus ao quando e ao como. Ele aqui entra também na sintaxe básica, entra o verbo e entra período aqui também. Quando ele diz assim, a palavra prepara tem essa definição, né? Algo que precisa acontecer, algo que eu desejo, porém, o quando e o como está na tua mão. Preparas, tu tem toda o que eu não tenho. Organiza, Senhor, aleluia. Prepara, Senhor, aleluia. Deus, que me, as condições para que isso aconteça, tu sabes, Senhor, tu sabes, né? Deus pergunta para o profeta Ezequiel, esse vale de ossos secos pode profetizar? Ele diz assim: Senhor, tu sabes. Então eu creia no Senhor. O quando está em Deus. Deus, ele não se relaciona no tempo cronos. Deus, ele é o próprio tempo, ele é kairos. E no kairos de Deus não tem como a mente humana se ajustar. Ele faz a morte virar vida. Se você crê, dê glória a Deus, aleluia. Ele faz o que está cheirando mal e que já faz 4 dias e que nenhum rabino da época acreditava que seria possível, mas só para contrariar os religiosos da época, ele ficou na aldeia. E no 4º dia, a própria Marta diz: mas o tempo, tu chegou, se tu chegasse antes, meu irmão não teria morrido, ou seja, tu chegaste atrasado. Aí quando ele diz: Marta, se creres, tu verás a glória de Deus. Aí ela diz: como? Como isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? O quando e o como são 2 sabotadores da fé. O quando e o como tem levado muitas pessoas a blasfemar contra Deus. Kairos é o que eu estou tentando explicar, porque Deus não tem tempo, Ele é o próprio tempo. Ele não é imortal, Ele é eterno, Ele é o princípio, Ele é o fim. E depois de 4 dias ressuscitou Lázaro. Quem é como o nosso Deus? Então o quando e o como, você precisa confiar em Deus. Prepara uma mesa, prepara, Senhor. A condição eu não tenho. O quando, tu sabe o melhor tempo. Ei, vem para cá. Aleluia. O ambiente aqui está muito bom. É só quem é espiritual para entender isso. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Olha, ninguém sabe o melhor tempo de nascer do que Deus. O médico diz 9 meses, mas ele não consegue identificar a hora, minutos e segundo, se é de noite ou se é de dia. Isso é um atributo de Deus. E Deus é tremendo, Deus é glorioso. Sabe por que você ainda não recebeu a bênção? E você precisa então trazer Deus para
para a sua busca. Você precisa trazer Deus para aquilo que você quer alcançar, e não determinar o quando e o como, mas dizer como o salmista: prepara em um futuro próximo, em dias posteriores, Senhor, prepara. E primeiro, sabe o que Deus vai fazer? Primeiro Deus vai operar em você, para depois operar por você. Pegou? Por que você ainda não recebeu? Porque você é fraco, porque você não ora, porque você não vai no monte. Gente, em nome de Jesus Cristo, nós precisamos parar de anular a soberania de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. O que me faz estar aqui, o que me faz alcançar a bênção de Deus, é a sua infinita graça e misericórdia. Orar é meu dever, jejuar é meu dever, mas isso não me faz merecedor de nada. Assim como eu preciso, para as necessidades fisiológicas, ingerir, uma quantidade de água, me alimentar e outras necessidades que o ser humano tem, nós recorremos à oração, porque na oração falamos com Deus. Que relação é essa de um crente que não consegue falar com Deus? Então não tem relação. Na oração falamos com Deus, jejuamos para a busca de um estreitamento nesse relacionamento, mas somos alcançados, somos privilegiados pela infinita misericórdia de Deus. Olha para cá. Quando Deus olha para você, Ele não olha para você, Ele olha por você através do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia! Foi Ele que disse: está tudo consumado, testelestai. Sabe o que significa isso? Está tudo pago, dívida quitada, a dívida daqueles que nasceram e morreram, dos que estão nascendo hoje como Natan, e de todos aqueles que ainda vão nascer, se porventura Jesus não vier até lá. Testelestai, a dívida está paga. Você e eu alcançamos a bênção de Deus pela sua infinita misericórdia. Então, você precisa compreender e confiar em Deus. Primeiro, Deus, Ele quer fazer uma obra em você, porque se Deus não operar em você, tudo que você alcançar vai evaporar. O vento vai espalhar da sua vida. Gente, olha, escute esse pastor antes de você criticar. É bem verdade que nós precisamos nos consagrar, oramos para pregar, oramos para expulsar, oramos para ser uma bênção, ser um canal de Deus. Crente que não ora é um crente inerte. O crente que não ora, ele tem uma dificuldade, ele não respira. Ele vive na inércia. Crente que não ora é morno. Para que haja vida espiritual e esta vida em Deus ela possa se manter, precisamos orar. Agora, existe uma coisa chamada maturidade. E a maturidade de um ser humano não está vinculada a sua idade biológica. Eu conheço jovens que exercem uma maturidade admirável. Se percebe isto na maneira como essas pessoas avaliam os problemas. Se percebe a maturidade das pessoas, como ela se vê dentro do problema. É a maturidade que nos faz
que nos dá a visão da possibilidade. A pessoa que não tem maturidade, ela tem muita dificuldade para entender a si mesmo. A pessoa que não tem maturidade, ela pode até ter uma idade biológica considerada, mas é menino. Paulo diz para a igreja de Corinto, que tinha uns noviços: vocês ainda são meninos, vocês têm que voltar ao leite, porque vocês não podem comer comida forte. Paulo estava falando com pessoas, que na idade biológica eram para estar madura, amadurecimento espiritual. Então primeiro Deus vai trabalhar em você, para depois então trabalhar por você. Deus primeiro vai trabalhar nas suas áreas emocional. Deus vai trabalhar na maneira como você desenvolve os seus processos mentais, na maneira como você percebe a vida à sua volta. A maturidade faz muitas pessoas, quantos casamentos que foram, é tão fácil julgar as pessoas quando se separam, Aí a gente cita Mateus capítulo 19, e quando acontece isso, o diabo, só o diabo é oportunista, sim, mas a imaturidade de muitos cônjuges, tem provocado essa separação, É preciso que a mulher veja o marido não só como marido, ele é filho, e quando ele está agindo como filho, quando essa filha está agindo como filha, esse marido precisa ter maturidade. Ela é uma profissional, ela enquanto trabalha, ela precisa ter desse esposo, vice-versa, confiança. Entendeu? A falta da maturidade leva os maridos a viver no seu sistema cognitivo, pessoas que as próprias mulheres ficam falando o nome de outras mulheres. Você estava com fulano, eu estou percebendo que você está olhando para o marido, fica falando de Ricardão para a esposa. Rapaz, é pior do que o diabo tentar a sua esposa e o seu marido, você ficar falando de Ricardão e ficar falando de Dalila para o seu esposo. Tá bom? Amadureça. Preparas uma mesa perante mim na presença do meu... Isso é a maturidade. Amém? Perante, ele apresenta... Eu estou fazendo uso da sintaxe básica, da estrutura da gramática bíblica. Perante é uma preposição, Ele apresenta uma preposição. Diante, na presença de, Diante de, na presença de. Gente, olha o que o salmista está pedindo. Se você tivesse a oportunidade de ter esta relação íntima, não com o salmo, mas com o pastor do salmo, e se você tivesse no momento de perseguição, porque o salmista está vivendo esse momento, e ele encontra no pastor uma característica do anfitrião, de alguém que está ali para lhe atender, de alguém que está ali para lhe abrigar, de alguém que está ali para te dar segurança, para lhe proteger. Deus se torna o pavilhão do salmista. Agora, se você tivesse a oportunidade de pedir algo, você pediria para estar diante dos seus inimigos? Preparas uma mesa perante mim eu estou aqui na preposição, diante de, na presença de. Olha, se tem uma coisa que queremos fugir e não queremos nem imaginar, estar perto de gente que não quer o nosso bem. Por mais espiritual que você seja, você pode até ignorar o que eu estou falando, mas quando você percebe que alguém não pensa bem de você, quando você percebe
que o pensamento de alguém contra você é pensamento de morte, é pensamento de derrota, é pensamento de destruição contra você, contra a sua casa, contra a sua empresa, né? Você jamais vai colocar na lista de prioridade daquilo que você deseja um encontro com essa pessoa. E o salmista está dizendo: prepara. E aí ele apresenta então esta preposição: prepara. Eu quero estar diante de, eu quero estar na presença de quem? Dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos. Isso tudo tem também perscrutando isto aqui, né? Se aprofundando um pouquinho, entendemos por que o salmista teve esta história de progressiva, né? Ele tem uma história que sai do zero ao topo da história, né? Porque o salmista Davi, em vários momentos, ele se apresenta, apesar de toda a perseguição, como iniciei no início, ele se apresenta, ele se comporta como alguém livre da amargura. Ele se apresenta uma pessoa vazia de amargura, de rancor, de traumas, né? De relacionamento que acaba entrando em conflito. Os senhores e as senhoras que estão me assistindo sabem que não é fácil. O relacionamento gera conflito. Quem não quer viver com conflito tem que ir deve ter algum planeta para você ir para lá. Porque em todo relacionamento há conflito saudável e conflito que não são bons, trazem grandes prejuízos. Percebeu que Davi, Saul vai justamente se refugiar numa caverna que Davi está. Davi estava sendo perseguido pelo capitão de Israel, né? E tem a oportunidade de matar o seu adversário, mas Davi, ele é tomado por um temor. Deus seja louvado. Davi é tomado, Davi transborda de amor. Davi quem conviveu perto de Davi, Davi inspirava de Davi perdão, virtudes da reconciliação. E ele não tocou, e de tocar no pedacinho da orla dos vestidos de Saul, o seu coração já doeu. E este homem agora está dizendo: prepara uma mesa perante mim. Assim, de primeira instância, se a gente não fizer essa observação, dá a entender que ele está tomado por um sentimento do triunfalismo, né? A doutrina da prosperidade, que eu prego sobre prosperidade, mas a doutrina da prosperidade tem momento que ela tropeça. Eu vou tirar um tempo aqui para nós discorrer sobre esse tema, mas tem hora que a doutrina da prosperidade, eu creio nessa doutrina da prosperidade, eu vivo ela, né? Eu vejo a evidência dessa doutrina na minha vida e na vida de muitos crentes. Agora, o que me deixa retraído é a forma como nós ministramos sobre a doutrina da prosperidade. Falamos de triunfalismo, falamos de conquista, falamos de sair do zero ao topo do prédio de Dubai, né? Falamos de riqueza, distribuímos, né, a capacidade, distribuímos, propagamos, né, uma vida vitoriosa que é bíblica. Propagamos uma vida de sucesso de uma forma tão fácil,
que ao mesmo tempo que alguns, pela maturidade, voltando no que eu falei, pela maturidade que tem espiritual, maturidade cognitiva, maturidade emocional, realmente preparados, porque primeiro Deus quer fazer uma obra em você. Então a doutrina da prosperidade precisa entender que existe esse conceito, e enquanto o ser humano não estiver pronto para algo, ele irá se frustrar. Ele vai, quem come o mel quando é demais, né? Quem não sabe comer mel se lambuza de tal forma que depois não quer ver mel na frente dele, entendeu? Porque falta a maturidade. Então ele diz: preparas, né? Então não é o triunfalismo, não. Ele não quer uma mesa para provar para os meus inimigos o que eles fizeram. Eu vou falar daqui a pouco, vou elucidar esse conceito. Ele não está dizendo, prepara uma mesa perante o meu inimigo, prepara um banquete na presença do meu inimigo, prepara uma mesa, né? Prepara um ambiente onde os meus inimigos possam ser envergonhados, onde o opróbrio que eles causaram na minha vida, eu possa nesse momento conferir a eles. Não. Saindo dessa preposição, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E eu já quero aqui, partindo para o final, porque a proposta do tema é a temática profética no Salmo 23. Eu sei que você está sendo edificado, mas presta atenção. Davi usa um pronome possessivo. Meu Deus. Gente, nós precisamos ler a Bíblia com mais tempo. Mas pastor, eu não tenho tempo. Ora, você pode, enquanto trabalha, fazer uma leitura, enquanto você viaja, no momento que você desfruta de um tempo, você pode fazer uma leitura mental, né? Porque Deus, Ele tem uma palavra nos 66 livros da Bíblia, o Salmo 23, ele não é somente para ser identificado lá na folhinha do calendário do ano de 2021, não é só para ficar lá na sorveteria. O Salmo 23 não é somente para estar na correntinha, né? O Salmo 23 não é só para ser lido do começo ao fim. O Salmo 23, ele quer que o leitor conheça a pessoa central desse salmo e as pessoas que estão se relacionando dentro desse salmo, o que está acontecendo com as pessoas que estão se relacionando neste salmo. E a proposta do salmo é que você entre dentro do salmo, que você vivencie esta realidade dentro do salmo. Pastor Ezequiel está chegando aí, missionária Regina, presbítera Inéia da cidade de Curitiba. Nossa, que maravilha! Meus amados, vocês que estão chegando por aí, compartilhe esse vídeo. Estamos aí buscando, com a graça de Deus, né, pontuar a temática profética no Salmo de número 23. E para vocês que estão chegando, compartilhe. Chegou? Compartilhe, viu? Não fique só me assistindo, não fique só me ouvindo. Por favor, né? Me dá um chorinho aí, gente, me dá um chorinho. Compartilhe esse vídeo aí, tá bom? Eu preciso que você faça com que esta programação nos motive, né? Nos motive, porque é muito bom perceber que alguém está tolerando a palavra de Deus, porque nos dias que nós estamos vivendo, a gente quer viver também na igreja o drive-thru, né? A gente quer chegar com o carro, pegar a mensagem e fui.
entendeu? A entrega a domicílio, o fast food, a gente quer isso também, é coisa rápida. Começou a falar muito, eu tô fora. A Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aleluia! Vamos voltar? Ele apresenta, estou falando sobre a sintaxe básica da gramática bíblica no Salmo 23. Você vai encontrar período, você vai encontrar verbo e você vai encontrar frase. A sintaxe básica, né? Período, frase e verbo. E agora então, mas você vê alguns predicados. Olha o que ele está dizendo. Meus inimigos. Ele coloca isto. Meus inimigos é um pronome possessivo. Meus inimigos. Está na mesma conjectura quando Jesus diz assim: e as portas do inferno não prevalecerá contra minha igreja. Um pronome possessivo, né? Então, meus inimigos, quem é que convida o inimigo para a festa aqui? Levante a mão aí. Ei, você que teve um conflito na escola, você que teve uma dona de olho no seu namorado, hein? Aí chegou o dia da sua formatura, você vai se formar, passou os anos da sua formatura e você conseguiu. Quem você vai colocar na lista? Alguém já colocou na lista do dia da formatura os inimigos? Eu não vou dizer que não tenha colocado, mas eu acho difícil. Você já colocou na lista de convidados o nome dos inimigos para comemorar os 15 anos do seu filho ou da sua filha? E na boda de prata, na boda de ouro, você já convidou o seu inimigo? Ei, quando você vai na churrascaria, né? Nós estamos agora num processo de jejum, estamos um pouco estamos restritos um pouco da carne, mas você convida o inimigo para se banquetear com ele, para fazer um piquenique. E você convida, hein? E se você convida, como é que é a relação dentro do carro, hein? Como é que eu fico pensando, como é que seria a relação do seu inimigo na festa, daquela pessoa que tentou tirar o que você mais lutou para ter. Eu fico pensando como seria o relacionamento daquela pessoa que fez de tudo para você perder a vaga do emprego, fez de tudo para você cair, fez de tudo, porque eu vou falar, até dentro da igreja, infelizmente, a gente tem inimigos. E eu gosto dessa tradução, e hoje, né, as muitas formas de tradução têm deturpado a palavra de Deus, sim, né? Tem deturpado a palavra de Deus. Em algumas Bíblias está adversário, e não é adversário, é inimigo. Em algum momento parece que adversário e inimigo se fundem, são a mesma coisa. Porque tanto adversário como inimigo, eles promovem disputa contra nós. Não é disputa mesmo, né? Dois times jogando, o Santos e o Corinthians, e o Santos para cima, entendeu? Com aquela bola que sabe jogar, né? Os melhores do mundo jogando muito, e o Corinthians em dificuldade. Só que quando acaba o jogo, o Corinthians perdeu. Pronto, são amigos. Louco é a torcida que briga por causa dos 22 jogadores, porque depois do extra-campo, não estou generalizando, mas a maioria são amigos. Um vai para a casa do outro, né? Um vai sair junto e tal, enfim, são adversários. A diferença que entre esses dois clubes, né,
que o Corinthians também saindo com vitória, né? Faz a diferença de um adversário e do inimigo, é porque o inimigo, ele carrega com ele um sentimento de ódio contra você. O adversário tem raiva, porque ele quer ganhar. Eu já vi, dois amigos se dão, mas na hora do jogo, o cara, o centroavante vai para cima e de repente o próprio amigo dele, chegado, vai lá e dá um chega para lá no cara. O cara cai no chão, ele levanta cego. Ele é tão fominho pelo gol que ele se levanta cego. Aí quer brigar e fica nervoso. Né, amor Juliano? O Juliano que o diga, né? E outros que estão me assistindo aí. Júnior, você está assistindo junto com a irmã Fabi, que bênção, graças a Deus. Enfim, meus irmãos, parece que eu estou descontraindo para você entender. A gramática bíblica precisa ser respeitada. Sabe, nós temos que recorrer à linguagem bíblica para entender um pouquinho a seriedade a seriedade do texto. Pelo menos nós entendemos um pouquinho. Aqui é inimigo. Nutre por Davi ódio, nutre por Davi raiva. Eles têm um sentimento de revolta contra Davi. Eles querem Davi morto, eles tentaram matar Davi, eles perseguiram Davi, ao ponto que Davi diz: Deus, até quando, Deus? Até quando, Deus? Eles zombaram do salmista, né? Fizeram todo tipo de gracejo pejorativo contra Davi. Não é adversário não, é inimigo mesmo. Inimigos humanos. E quando você tem alguém que se torna inimigo seu, você pode se banhar de ouro, aí você vai ser mais odiado ainda. Porque se não gosta de você com mancha de carvão no seu vestido, imagine quando você tiver com vestimenta reais. Mas o salmista, ele nos ensina, e aqui tem uma palavra profética. A Bíblia diz assim, que nenhuma raiz de amargura brotando nos vossos corações vos perturbe, porque por isto muitos se privaram da graça. Com todo o cuidado que temos que ter contra o pecado moral, com todo o cuidado que temos que ter para cumprir com os nossos deveres de cristão, temos que tomar cuidado com o nosso sentimento. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Você precisa pedir a Deus graça. Paulo disse, examine-se o homem a si mesmo, enganoso é o coração do homem. Sabe quando você percebe que é inimigo de alguém? Quando você não suporta ouvir o nome dessa pessoa. Experimente orar hoje, depois dessa live, pela pessoa que em algum momento, se não te prejudicou, quase te prejudicou. E se você conseguir orar sem mudar, sem isto incomodar você, que incomodar vai te incomodar, mas se você conseguir concluir o processo, parabéns. Você acaba de vencer uma grande batalha. Inimigo, eles geram esse sentimento destrutivo contra suas vítimas. E ele diz, meus inimigos. A gente quer carro, a gente quer casa, nós queremos uma vida financeira melhor, né? E quando alcançamos isso, dizemos, meu carro, minha casa, meu isso, né? Meu marido, minha esposa, minha igreja, meu povo, minhas ovelhas, né? É tudo com uma expressão que deixa claro como está o nosso sentimento. Mas aqui ele não está dizendo meu carro, minha casa, meus filhos, meus inimigos. E sabe por que o Davi ele apresenta esta condição? Ele diz, prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Porque, primeiro, ele tem o conhecimento
claro, dentro de um limite desse pastor que agora está tratando ele como anfitrião. Ele agora está cuidando, ele agora está trazendo Davi para um alívio, não só do cansaço físico, mas ele está trazendo o salmista, ele quer cuidar do salmista, ele quer dar toda a segurança para o salmista. E aí o salmista apresenta isto para Deus: meus inimigos. E aí ele diz assim: unges a minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo. Só para concluir, eu ia partir, mas Deus me fez me direcionar para você que está me assistindo. Olha, o maior inimigo, o inimigo potencial contra o que você deseja, não é Satanás, ele é teu arqui-inimigo. Os teus inimigos, eles são sim ameaça, mas essas duas forças externas, elas passam a ter êxito contra a sua vida quando você permite. Enquanto você permitir, enquanto você se comportar, enquanto você tiver uma reação, simplesmente de vingança contra os seus inimigos, a sua vida vai ficar paralisada. Sabe por que a gente precisa perdoar as pessoas? Não para liberar somente elas, para liberar você mesmo. Quando você perdoa, você libera a sua vida. E tem muitas pessoas, por não conhecer a Bíblia, fica dizendo assim: não, eu não perdoo, eu morro, mas não perdoo. Eu morro, mas não vou perdoar. Você vai morrer e vai morrer minguado, vai morrer minguada, você vai morrer ressecada. Está entendendo? Você vai virar uma múmia. Você está morrendo e vai morrer. Não é a doença que vai lhe matar. É esta forma de sentimento que vem perturbando você. Pelo amor de Deus, ame você mesmo. Ame você mesmo. Faça igual Jesus. Aleluia. Jesus liberou o perdão unilateral. Por que ninguém prega isso, meu Deus? Se você pediu perdão e a pessoa não quer te perdoar, fique você. Eu liberei a minha vida, você precisa liberar o seu casamento, você precisa liberar as bênçãos materiais sobre a sua vida, você precisa liberar o sucesso na sua vida. Oh, glória! Aleluia! Se libere. Tome esse remédio agora. E ainda nesta noite se livre disso. Você não vai perdoar para liberar a pessoa, você vai perdoar para liberar a sua vida. Então, assim como Cristo fez na cruz do Calvário, aleluia, comigo agora, orando, ou depois dessa live, libere a sua vida, dizendo como Jesus diz: Pai, perdoa, é porque eles não sabem o que fazem. E sabe por que o salmista Davi, ele pede a presença dos inimigos? Não pela sensação do triunfalismo, que tem a intenção de humilhar, de mostrar quem é Deus da minha vida. Quem me viu passar na prova não me ajudou. Aí agora vai ver, né? Não é triunfalismo. Isso aqui é cristocêntrico. Glória a Deus. Aqui é maturidade, é alguém que confia em Deus. Olha o que Davi é esperto. Você já parou para perceber que Davi fazia uso da expertise?
Expertise, não estou falando de inteligência, expertise. É a habilidade que o advogado tem para convencer o juiz que o seu cliente malandro é inocente. É a habilidade, com todo respeito, senhores. O senhor estudou muito, os senhores sabem o que eu estou falando. Eu tenho conhecimento de casos, você sabe o que eu estou falando. Enfim, a expertise. Quando Davi numerou o exército, veio uma punição para Davi. Ele tinha 3 alternativas para escolher. Uma delas era peste, fome, espada no meio do povo. Davi era tão esperto, tão inteligente, mas ele era um inteligente para as coisas boas. Sabe o que ele disse? Eu vou para a quarta. O anjo fala de 3, ele foi para a quarta. E qual é a quarta? Caia eu na mão do Deus vivo. Compreende isto? Ele foi para a quarta opção. Aqui, o salmista está apresentando essa expertise, essa inteligência, essa maturidade, esta visão aguçada, esta avaliação do que está acontecendo. Davi não olha para os inimigos como pedra no sapato. Davi não olha para o inimigo como um karma. Davi não olha para os inimigos como alguém que, se não fosse eles, eu estaria melhor. Não, Davi olha para os inimigos e diz: é por conta de vocês que eu estou aqui. Lembra de José? Lembra de José? José disse aos seus irmãos: não temam, aprove Deus na sua glória, na sua soberania, usar vocês para que eu pudesse chegar aqui. Você precisa entender, por isso que ele usa então o pronome possessivo, meus inimigos. E agora, gente, vamos para o final? Amém? Por que ele chama, ele vê, olha a bênção que os inimigos estão trazendo para Davi. Primeiro, os inimigos estão dando a condição para que Davi fosse ungido. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Os protagonistas são os inimigos. E Davi vê uma oportunidade. Unges a minha cabeça com óleo. Amém? Isso era uma cultura de tradição entre os hebreus e os judeus. Lembra o que Jesus diz em Lucas 7, 45 e 46? Jesus, ao ser convidado a um banquete na casa do fariseu chamado Simeão, e aí foi censurado. Ele disse: eu cheguei aqui, vocês não me deram água para lavar os pés e nem ungiram a minha cabeça. Este óleo sobre a cabeça, ele tem 2 sentidos importantíssimos, porque ele é um óleo aromático, né? Depois de uma caminhada, depois de um período de perseguição, depois de um período que Davi deixa o trono, depois de um período que Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, depois de um período que Davi está sendo tratado com seriedade por Natã, depois pelo pecado cometido, depois que Davi está vivendo os seus pesadelos, né? Por ter praticado esse erro, colocado Urias na linha de frente. Depois de tudo isso, Davi fede, Davi cheira mal não só por fora, tem coisa que nem o perfume de fora, ele neutraliza, né? Essa questão pessoal, humana, né? Essas áreas humanas. Porém, estamos falando aqui de um mau cheiro interior, estamos falando aqui de algo que vai apodrecendo o homem por dentro. Mas aqui o salmista está chegando a um final, o salmista está fechando a história, e ele diz: olha, os meus inimigos estão aqui, e eles são protagonistas, então eles não estão aqui para serem tratados com desrespeito, passarem por punição, mas eles estão sendo responsáveis. Unge a minha cabeça com óleo.
óleo aromático, um óleo cheiroso, um óleo que quando caía na cabeça, viu? Salmo 133, versículo 2, não temos tempo aqui para descrever, né? É como um óleo precioso que desce sobre a cabeça, desce sobre a barba de Arão, né? O calor, ele tem o corpo humano, ele tem uma caloria, então quando esse óleo caía sobre a cabeça, aromático, a caloria fazia com que esse óleo também, esse aqui é um óleo, um óleo de alto valor, é um óleo já digo, de alto preço, né? Na esfera mercadológica. Então, ele serve de perfume, ele serve de bálsamo, né? E aqui então, na medida que aquele óleo ia escorrendo, né? Ele ia exalando aquela coisa gostosa, aquele cheiro gostoso. Como é bom você chegar perto de alguém que você pode abraçar sem essa né, sem essa rejeição, né, preocupado com alguma coisa ali no ambiente, né? Não, Davi, ele é ungido, e quem está provocando isto os seus inimigos estão dando condição para que ele fosse ungido. Ele diz: prepara, né, esta mesa perante mim, fruto, né? Quem os elementos que está levando Davi a desfrutar da iguaria da mesa, das iguarias que está posta sobre a mesa do rei? Os inimigos que, de certa forma, forçaram Davi a correr para o bom pastor, forçaram Davi a correr para a casa de abrigo, para o esconderijo do Altíssimo. O anfitrião está recebendo Davi: não, aqui tem comida para você, né? Eu vou ungir você. Era uma cerimônia que demonstrava alegria, prazer do anfitrião, do hospedeiro, está recebendo aquela pessoa. Então a mesa está posta, aleluia. Você abra mão de todo o ressentimento, porque enquanto você não abrir a mão desta mágoa, desse ressentimento, o teu lugar nesta mesa ficará vazio. A gente aplica, né, o contexto de Samuel para Jessé, quando ele diz: tem mais alguns filhos? Tem. Então tá. Enquanto ele não chegar, não se assentaremos na mesa. Aí a gente aplica isso de forma generalizada: não sentaremos à mesa enquanto o perdoador não chegar. Não assentaremos à mesa enquanto aquele que sabe reconhecer o valor dos seus inimigos não chegar. Glória a Deus. E a última coisa, ele diz: o meu cálice transborda. Eu vou fechar aqui esta mensagem profética para a sua vida. Pedir aqui ao diácono, irmão Juliano, que me auxilie, porque eu quero fazer aqui uma demonstração, uma figura de linguagem, para você entender. O meu cálice transborda. Glória a Jesus. Estou sendo auxiliado aqui pelo diácono irmão Juliano, pela esposa irmã Fran, pastor João, que está aí por trás desses monitores, fazendo com que essa imagem chegue na sua melhor performance possível. Aleluia! Você vai receber a profecia e depois nós vamos estar orando por você. Sabe por que você está passando por tudo isso? Sabe por que você é uma pessoa que você fica: meu Deus, por que eu não faço nada para ninguém? Por que essas pessoas não gostam de mim? Viram a cara, falam mal de você. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? É porque Deus tem promessa na sua vida. E por que eu não alcancei ainda? É porque Deus quer trabalhar em você, para depois então operar e fazer algo por você. E agora, a última bênção que os inimigos trouxeram, a última bênção que os inimigos levaram o salmista a alcançar, quando ele diz: o meu cálice transborda. Olha, esse cálice está cheio, então eu vou tomar um pouquinho.
cálice cheio. Quando o anfitrião, na cultura antiga, recebia o hóspede em casa, ele tinha duas formas de dizer se a pessoa estava sendo bem-vinda ou não, se iria receber ou não. Hoje, na cultura ocidental, é aquela cultura assim, não, fala para ele não vir em casa, né? E se a pessoa que a gente não tem boa relação vem na nossa casa, a gente fica um pouco indiferente, né? Se percebe que a gente não fica tão à vontade, né? Porque a gente não quer ou não queria a presença daquela pessoa. Quando você for na casa de alguém, pergunte se o cálice está transbordando. Se não estiver transbordando, ó, cai fora! Você não está sendo bem-vindo. O hospedeiro recebia o hóspede, glória a Deus. E aí, começava a conversa, a mesa está arrumada, coma, se alimente, e os inimigos lá fora. Aí ungia a cabeça com óleo, né? Trazia descanso também, aliviava aquela tensão. Aí a última se reportava ao anfitrião. E aí o hóspede ficava com uma sensação assim, puxa vida, aqui está tão bom, e depois quando voltar para minha casa, é assim que a gente fica no culto, né? O culto é tão gostoso, quando tinha culto presencial, a gente dizia assim, ai meu Deus, se eu pudesse eu morava na igreja. É tanta luta dentro de casa que a gente diz assim, se eu pudesse ficava na igreja. Então, o hóspede gostaria de ficar. Quem não quer ficar num lugar que você tem comida, cheirosinho, imagine a cama. Mas agora, nada disso teria sentido, a comida, o óleo, se o hospedeiro, se o anfitrião não quisesse que a pessoa ficasse. Então, na medida que o hóspede ia tomando, o cálice ia esvaziando. Quando o anfitrião não queria a presença do hóspede, ele não mandava o servo renovar o cálice. Está entendendo, amado? Você está entendendo isso? Agora, quando o anfitrião, que é o pastor, que é o Cristo ressurreto, aquele que está falando com você agora, tem obra na sua vida e sabe que você ainda não recebeu a bênção, o anfitrião, quando gostava do hóspede, assim que ele percebia, dá para você ver que a taça diminuiu, ele mandava o servo encher de novo. Aí o hóspede dizia assim, tá bom, não tá bom demais, e o cálice transbordando. Sabe o que significa isto? Eu não quero que você vá embora mais. Aleluia! Eu não quero que você saia daqui. Eu quero que você fique. Quando o cálice transbordava, era o anfitrião dizendo, não vai embora. Não vai embora, fica aqui. Daqui para frente você mora comigo, se fica comigo. Daqui para frente eu cuido de você, eu cuido de ti, e o cálice transbordando. É isto que Deus nesta noite está dizendo que vai fazer através do Salmo 23. Ele está dizendo, não corra, não fuja, não saia, não abandone, não largue. Tem crise, tem falência, tem derrota, está tudo acontecendo, mas eu trato com você. O que estão falindo é porque não confiam em mim. Eles só querem comer, eles só querem o óleo, mas eles não querem ficar. Mas eu percebi que você sabe que tem inimigo lá fora e que aqui é melhor para você. Então, deixa você toma, e ele diz, vou encher de novo. Olha o cálice transbordando. Essa é a profecia para a sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, tua taça não ficará vazia, tua taça não ficará pela metade. Se o teu patrão não quiser encher, se o teu amigo não quiser encher, se o teu filho não quiser encher,
o Deus eterno, o pastor, o anfitrião do Salmo 23, vai encher a tua taça. Por aqui, Deus que te abençoe. Eu quero orar por você agora. Levante as suas mãos. Eu quero orar com você. Nosso Deus, nosso Pai, estamos encerrando esta live. Estamos encerrando esse momento onde a sua presença, ela foi percebida no ambiente. E eu sei que atrás desse monitor tem um coração, tem alguém, Senhor Jesus, como o salmista Davi, que vivendo esse momento de perseguição, vivendo esse momento, meu Deus, de ataques, empresários que estão vivendo esse momento, e quando nós estamos em perseguição, as pessoas dificultam a liberação do crédito. Quando estamos vivendo em perseguição, as pessoas dificultam a aprovação da casa, dificultam tudo na nossa vida. Quando estamos sendo perseguidos, muitas vezes a perseguição não é ativa, a perseguição é passiva. As pessoas não se manifestam publicamente, mas carregam nos seus corações o ódio, a raiva, o sentimento e lutam para que nada de melhor aconteça na nossa vida. Mas em nome de Jesus, eu olho para essa taça aqui. Essa taça representa muitas pessoas que estão vivendo esta realidade, assim como essa taça transbordou, assim como a taça do salmista transbordou, o Senhor fez transbordar, a vida dos meus irmãos também vai transbordar. É crise, é momento de escassez, mas o sobrenatural de Deus fará, aleluia, a sua taça transbordar. Deus te abençoe. O Senhor te dê graça. Até a próxima live. Todos que participaram, Deus vos abençoe. Shalom, Adonai. Falou só no